Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, aula de número 41. Na aula de hoje vamos definir a função tangente e a função cotangente. Mas antes eu quero fazer uma pequena correção da aula 40 no gráfico da função cosseno de x com x entre 0 e 2π. Lá na tela, quando vocês forem rever a aula, vocês vão ver que lá está aparecendo aqui o arco de 3π sobre 4 e está errado, porque o 3π sobre 4 é esse aqui. Esse aqui é o arco de 7π sobre 4. Tá? É um errinho, mas que não traz prejuízos. Eu imagino que vocês, quando assistir a aula pela primeira vez, devem ter percebido, mas é sempre bom chamar atenção para os erros, né? É sempre bom nunca ir erro, mas os erros, eles fatalmente acontecem sempre. Então eu quero corrigir aqui junto com vocês esse ângulo, que não é de 3π sobre 4. Ele é de 7π sobre 4. Ok? Então agora vamos lá para a função tangente. Esses erros, gente, eles são frutos de trabalhos exaustivos. Eu tenho produzido muita videoaula de maneira rápida, frenética, para dar tempo de postar lá na plataforma para vocês poderem acompanhar. Então sempre vai algum errinho, é pura falta de atenção. Às vezes eu penso no número e estou na tela registrando outro número. Tá bom? Eu peço desculpa, mas infelizmente esses pequenos errinhos vão continuar acontecendo, mas sempre que possível eu insiro uma errata no meio do vídeo mostrando o erro, tá? Porque gravar tudo de novo por causa de um errinho não compensa e é muito desgastante e é muito trabalhoso, tá bom? Então é isso. Vamos lá então para a função tangente. A função tangente, ela, como a gente definiu lá no ciclo trigonométrico, ela é uma função definida nos arcos que não sejam múltiplos de π sobre 2. Precisamos retirar esses pontos do domínio, porque a gente viu que nestes pontos a tangente não existe, ou, equivalentemente, ela vai para a região do infinito, tá? A gente já calculou a tangente de x de diversos arcos notáveis em aulas anteriores. Vamos repetir aqui. A tangente dos arcos em cor azul. No caso de π sobre 6 e de 7π sobre 6, ambas valem a raiz de 3 sobre 3, que representa o comprimento do segmento AT1. Lembrando que essa reta aqui, que contém os pontos T1, T2, etc., é a reta tangente ao ciclo trigonométrico no ponto A. A gente viu também que a tangente de 11π sobre 6 e de 5π sobre 6 é o oposto, é o simétrico, ou seja, menos a raiz de 3 sobre 3, que é o negativo desse segmento, a T1'. Vimos que a tangente, agora indo para os arcos de cor vermelha, vimos que a tangente de π sobre 4 e de 5π sobre 4 são iguais a 1, e a tangente de 7π sobre 4 e 3π sobre 4 são iguais a menos 1. E, finalmente, os arcos na cor verde. Sabemos que a tangente de π sobre 3 é igual à tangente de 4π sobre 3, que vale a raiz de 3. E a tangente de 5π sobre 3, que é igual a de 2π sobre 3, que vale menos a raiz de 3. Todos esses arcos notáveis a gente já viu em aulas anteriores. Vamos agora, então, de posse desses valores, traçar o gráfico da função y igual a tangente de x, inicialmente no intervalo 0 e 2π, portanto eu tenho que tirar fora o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Então aqui eu coloquei no eixo dos x os arcos
que vocês viram lá no círculo trigonométrico, respeitando as cores, os arcos azuis, vermelhos e verdes. Os arcos azuis, a gente viu, eles têm imagem em mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Os arcos em vermelho têm imagens em mais ou menos 1. E os arcos em verde, que têm imagens em mais ou menos raiz de 3. Então agora vamos unir esses pontos, vamos formar os pontos dos gráficos e unir esses pontos para a gente ter uma noção do aspecto do gráfico da tangente de x. Bom, a gente sabe que a tangente de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 3, então nós temos esse ponto aqui do gráfico. Π sobre 4, a gente sabe que a tangente é 1, então a gente está com esse ponto aqui. E π sobre 3 vai no raiz de 3, porque a tangente de π sobre 3 é a raiz de 3. Então eu tenho aqui esse ponto do gráfico. Lembrando que tangente de 0 é 0, né? Então a origem faz parte do gráfico. Bom, continuando. Agora, a gente sabe que o 2π sobre 3, a tangente dele é menos a raiz de 3. 3π sobre 4, a tangente é menos 1. Então eu vou botar aqui, mais ou menos. De 5π sobre 6, a gente sabe que vale menos a raiz de 3 sobre 3. Então aqui assim. A tangente de π é 0. Lembra? É o seno de π sobre o cosseno de π. O seno de π é 0, o cosseno de π é menos 1. 7π sobre 6 vai no raiz de 3 sobre 3. O 5π sobre 4 que vai no 1. E o 4π sobre 3 que vai no raiz de 3. Tá? Depois, o 5π sobre 3, a gente sabe, ele vai aqui no menos a raiz de 3. O 7π sobre 4, de novo, vai no menos 1. Né? Novamente, menos 1 aqui, a imagem. O 11π sobre 6 e o 2π, a gente sabe que vale 0. E a gente sabe que quando eu me aproximo de π sobre 2, aqui pela esquerda, a tangente vai assumindo valores absurdamente grandes, dando a entender que o gráfico vai para a região do infinito. Então, se eu fizer o cálculo, né? Se eu calcular agora a tangente de x para os demais pontos do domínio e unir esses pontos, então a gente vai ver que o gráfico da tangente vai ter esse aspecto aqui, ó, vou pintar de amarelo. Nessa região de 0 a π sobre 2, o gráfico ele vai se aproximando de maneira assintótica à reta vertical x igual a π sobre 2. Vai se aproximando cada vez mais, porém nunca encosta nela. Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, o gráfico vai ter, como indica aqui, esse aspecto aqui, ó. Aqui, de novo, você tem um comportamento assintótico do gráfico, com as retas verticais x igual a π sobre 2. Tá? Ou seja, nessa parte aqui, o gráfico se aproxima cada vez mais pela direita da reta x igual a π sobre 2, porém nunca encosta. E vai em direção ao menos infinito. As imagens aqui, ó, as imagens que estão sendo medidas aqui no eixo dos y, estão indo em direção a menos infinito. Ok? E a gente viu, tal qual a gente viu lá no círculo trigonométrico, à medida que eu vou me aproximando aqui, ó, do 3π sobre 2 pela esquerda, a tangente vai assumindo valores cada vez maiores, indo para mais infinito. Graficamente, isso está dizendo que a curva vai se aproximando de maneira assintótica à reta vertical x igual a 3π sobre 2. E, finalmente, entre 3π sobre 2 e 2π, o gráfico vai ter esse comportamento similar aos outros pedaços dele, também indo
se aproximando de maneira assintótica à reta vertical x igual a 3π sobre 2. Eu vou refazer esse gráfico de maneira mais fiel. Vou fazer aqui nesse cantinho da tela. Na verdade, ele tem esse aspecto aqui, ó. Ele é uma curva suave em todos os seus pontos. Tá? E tem esse comportamento. Tentando ser o mais fiel possível aqui. Estou desenhando aqui, então, o gráfico quando x varia de 0 a 2π. Tá? Bom, propriedades. Primeiro, a função ela é crescente em todo o seu domínio, como você pode observar aí, né? Em toda a região do domínio, a função tem o aspecto de função crescente. No sentido de que se x1 é menor do que x2, então a imagem tangente de x1 é menor que a imagem tangente de x2. Segunda observação, segunda propriedade, observe que a imagem da função é todo o conjunto R. Em outras palavras, qualquer y real que você der, vai sempre existir um x real, tal que tangente de x é igual a y. Isso fica claro, mais uma vez, no gráfico, né? Qualquer reta horizontal cortando o eixo dos y, vai cortar o gráfico pelo menos em um ponto. A terceira propriedade, veja, como x e x mais κ têm imagens P e P' que são coincidentes ou diametralmente opostas no ciclo trigonométrico lambda, o que garante OP, interseção com a tangente em A, ser igual à interseção entre a reta OP' e a tangente em A. Certo? Lembra? TA, eu estou indicando por TA aquela reta tangente ao ciclo trigonométrico lambda no ponto A. Que é o que acontece aqui, né? Vamos olhar lá no ciclo trigonométrico. Olha, você pega, por exemplo, para esse ângulo aqui, T, quem é a imagem desse ponto? É P. Agora, se eu pego o T mais π, que é esse outro ângulo aqui, você vê que a imagem de T mais π vai ser um ponto diametralmente oposto a P, é o P'. Portanto, a reta que passa por OP vai ter a mesma interseção com TA, que eu estou chamando de TA, é essa reta que é tangente ao círculo trigonométrico lambda no ponto A. Então, você observa que a reta que passa por OP intercepta TA no mesmo ponto de interseção entre a tangente TA e a reta OP'. Na verdade, sendo P e P' diametralmente opostos, então a reta por OP é a mesma reta por OP'. E a interseção com a tangente TA representa o ponto que identifica com a tangente dos arcos correspondentes. Se você fizer agora T mais 2π, ou T menos π, ou T mais 4π, ou T mais 5π, não importa. Qualquer múltiplo π que você adiciona a T vai te dar, você vai ter como imagem ou ponto P ou ponto P'. Então, isso mostra pra gente que a tangente de x é igual à tangente de x mais kp, para todo k nos inteiros. Então, isso mostra pra gente que a tangente de x ela é periódica. E o período dela é π, né? O menor p, tal que tangente de x é igual a tangente de x mais p, você obtém fazendo k igual a 1. Então, é o π.
O π, portanto, é o período da tangente. Vamos agora traçar o gráfico da tangente para outros valores de x além de 0,2π. Então a gente já sabe que o gráfico entre 0 e π sobre 2, se aproximando assintoticamente da reta vertical x igual a π sobre 2, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, a função faz isso. Entre 3π sobre 2 e 2π ela faz isso. Aí se você continua, varia agora de 2π a 5π sobre 2. Para x maior que 5π sobre 2, ela cresce de maneira assintótica à direita de 5π sobre 2. Agora, se você fizer o traçado do gráfico do lado à esquerda da origem, que é o correspondente aos valores de t negativo, ou x, né? Estamos usando a variável x aqui, correspondente aos valores de x negativo. Então, por exemplo, quando x for menos π sobre 6, a gente sabe que a tangente de menos π sobre 6 vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Quando x for menos π sobre 4, que é o simétrico de π sobre 4, a tangente a gente sabe, veja, menos π sobre 6, menos π sobre 4 e menos π sobre 3 são arcos do quarto quadrante. Eu estou agora caminhando na direção, no sentido horário. Então, eu inverti o sentido de percurso. Então, menos π sobre 6, menos π sobre 4, menos π sobre 3, agora são arcos do quarto quadrante. E a gente sabe que no quarto quadrante a tangente é negativa. E tem esses valores aí, tá certo? Menos π sobre 3, a gente sabe que a tangente vale menos a raiz de 3, e por aí vai. Então, se você une os pontos, você vê que o gráfico vai fazer isso aqui, ó. E se você continuar a traçar o gráfico para os próximos valores negativos de x, então você vai ver que o gráfico é isso, ó. Então, isso mostra que a tangente de x, ela é periódica e de período π. Nós vamos considerar a parte do gráfico correspondente ao período π, que será replicado para produzir as demais partes do gráfico, como sendo essa parte aqui, ó. O pedaço do gráfico nesse intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, você vê que esse intervalo ele tem comprimento π, então você vê que essas outras partes do gráfico podem ser vistas como cópias dessa que a gente identificou como sendo o período da função. Dessa parte do gráfico que a gente identificou com o período da função. Outra observação é que a tangente de x ela é ímpar em seu domínio. Por quê? Bom, a essa altura você já está convencido de que ela é uma função ímpar, né? Olhando para o gráfico, você vê a parte do gráfico correspondente a x menor que zero é um reflexo da parte do gráfico correspondente a x maior que zero. Tá? E para a gente constatar isso algebricamente também é muito simples. Olha lá, se você chama a tangente de x de f de x e calcula o f de menos x, então isso é tangente de menos x. Mas a tangente de menos x, por definição, é o seno de menos x sobre o cosseno de menos x. Como o seno é ímpar, então o seno de menos x é menos seno de x. E como o cosseno é par, então cosseno de menos x é cosseno de x. Então ficou menos seno de x sobre cosseno de x, que é igual a menos a tangente de x, que é menos f de x. Então o que nós mostramos? Que o f de menos x é menos o f de x, característica da função ímpar. E isso vale em todo o seu domínio. Tá? Bom, agora vamos definir a função cotangente. Aqui na função cotangente, a gente vai fazer o processo diferente para obtenção do seu gráfico. Tá bom? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o gráfico da cotangente a partir do gráfico da tangente. Por quê? Eu sei que a cotangente é o inverso da tangente. Então, a gente vai usar
essa parte qualitativa da definição para montar o gráfico da cotangente. Lembrando que a imagem de um é sempre o inverso multiplicativo da imagem do outro. O que eu quero dizer com isso? Se a tangente de x for 1, o inverso de 1 é 1, não mudou nada. Mas veja, se a tangente de x for um número maior do que 1, então 1 sobre tangente de x vira um número menor do que 1. Tá? E se a tangente de x for um número entre 0 e 1, 1 sobre tangente de x vira um número maior do que 1. Tá? Então, essa é a característica entre duas funções quando uma é o inverso multiplicativo da outra. A mesma coisa vai acontecer se a tangente de x for negativa. Se a tangente de x, por exemplo, estiver entre menos 1 e 0, então o inverso, que é a cotangente, vai ser menor que menos 1. Menor no sentido de estar à esquerda de menos 1. E se a tangente de x for menor do que menos 1, ou seja, à esquerda de menos 1, então a cotangente de x, que é o inverso, vai estar entre menos 1 e 0. Tá? Então, por isso que, usando isso, a gente consegue montar o gráfico da cotangente a partir do gráfico da tangente. É claro que você pode também fazer obter o gráfico de maneira similar ao que foi feito com as outras funções anteriores, seno, cosseno e tangente, a partir do ciclo trigonométrico, mas não vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer assim para vocês terem essa comparação entre essas duas funções. Além de você obter o gráfico, você pode também comparar o gráfico das duas funções. Agora, outra coisa que você tem que observar é o seguinte: como a cotangente ela é igual a cosseno sobre seno, tá? Então a gente sabe que a cotangente ela não pode assumir os valores onde o seno se anula, né? A gente viu que a tangente, por ser seno sobre cosseno, não pode assumir os valores onde o cosseno se anula. Aqui é onde o seno se anula. Então, o domínio da função cotangente vai ser quem? Vai ser todos os números reais, com exceção os múltiplos de π. π, 2π, 3π, 4π, 5π, menos π, menos 2π, 0. Então, por quê? São os arcos onde o seno se anula. Então, a gente tira esses números fora. Tá? E outra coisa que você observa é que nos pontos onde a tangente não está definida, são os pontos onde a cotangente se anula. Porque um é o inverso do outro. Tá? Onde que a tangente não está definida? Nos pontos onde o cosseno é zero. Tá? Mas os pontos onde o cosseno é zero, o seno é diferente de zero. Tá, gente? Isso é uma outra observação importante. Você nunca vai ter um arco onde o cosseno e o seno sejam ambos nulos. Não existe. Porque onde um é zero, o outro é diferente de zero. Tá? Então, aonde o seno for zero, o cosseno é diferente de zero. Aonde o cosseno for zero, o seno é diferente de zero. Da mesma forma, você nunca vai achar um arco onde ambos sejam iguais a 1 ou ambos iguais a menos 1. Tá bom? Então, repetindo, a tangente ela não está definida nos pontos onde o cosseno se anula. Bom, mas os pontos onde o cosseno se anula são os pontos onde a cotangente se anula. Né? Porque o cosseno é o numerador, e o numerador pode ser zero. Da mesma forma que os pontos onde a cotangente não está definida, são os pontos onde a tangente se anula. Então, é uma situação invertida. Tá? Onde a tangente explode para mais ou menos infinito, são os pontos onde a cotangente vale zero. E onde a cotangente será mais ou menos infinito, serão os pontos onde a tangente se anula. Tá? E você pode pensar, e você pode entender isso de uma outra maneira, se você pensa, por exemplo, que 1 sobre 0 é mais infinito. Ou, se você tiver, tipo assim, um número muito pequeno positivamente, pensa 0,000001. Faz 1 sobre esse número. Isso vai ficar um número gigante, 1 milhão. Então você está indo para onde? Para mais infinito. Agora pega um número
muito próximo de zero, porém negativo. Pega o número, digamos, menos 0, seguido de 10 zeros e 1. Menos 0,0000, 10 zeros e 1. É um número próximo de zero, porém negativo. Se você pega o inverso disso, isso vai ficar menos 1 milhão, 1 bilhão, sei lá, depende do número de zeros que você considerar. Ou seja, vai ficar um número muito grande negativamente. Tá? Então, se você está próximo de zero à direita, o inverso vai estar próximo de mais infinito. Então, é o que acontece. Né? Se a tangente de x estiver próximo de zero pela direita, a cotangente vai estar indo para mais infinito. Se a tangente de x estiver próxima de... Da mesma forma, né? O que é 1 sobre mais ou menos infinito? Não é zero? Então, se a tangente de x tem um valor muito próximo, indo para mais infinito, então o inverso disso está indo para zero, à direita. Se a tangente de x caminha para menos infinito, o inverso da tangente está indo para onde? Para zero pela esquerda. Tá? Então, com base nessas informações, a gente pode, portanto, traçar o gráfico da cotangente em termos do gráfico da tangente. Vamos ver como que é isso. Vamos aqui traçar de verde o gráfico da tangente de x. Vamos fazer isso entre 0 e 2π. Então está aí o gráfico. Você vê que a tangente é 0, em π e 2π. Agora veja, no π sobre 4, a tangente vale 1. Então aqui é 1. No 3π sobre 4, a tangente vale menos 1. No 5π sobre 4, de novo, ela vale 1. E no 7π sobre 4, de novo, ela vale menos 1. Então agora vamos traçar o gráfico da cotangente de x. Veja, quando eu estou próximo aqui do zero, a tangente é próxima de zero. Portanto, a cotangente, que é o inverso, vai estar onde? Lá na região do mais infinito. Então, você vê que entre 0 e π sobre 4, a tangente está onde? Olha, a tangente assume valores aqui entre 0 e 1. Então, o que eu falei? Quando o número está entre 0 e 1, o inverso dele está o quê? Maior do que 1. Então, as imagens desses pontos x aqui, desses pontos x entre 0 e π sobre 2 pela cotangente, vão estar todos acima de 1. Então, as imagens vão estar aqui, ó, acima de 1. E quanto mais próximo eu tiver de 0, mais próximo a imagem vai estar do infinito. Então, isso não me dá outra alternativa para o gráfico da cotangente que não seja esse aqui, ó. Tá? Para x entre 0 e π sobre 4. Agora, para x entre π sobre 4 e π sobre 2, o que você observa? As imagens da tangente, olha lá, são todas agora o quê? Maiores do que 1, tá vendo? As imagens estão acima de 1. Então, a cotangente, que é o inverso, as imagens vão estar onde? Entre 0 e 1, porque é o inverso multiplicativo. Então, nessa região, você vê que o gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. E você sabe que no ponto π sobre 2, a cotangente vai valer 0. No π sobre 2, a tangente explode para mais infinito, e a cotangente vale 0. Então, o gráfico azul fica assim. A essa altura, você já sabe como vai ser o gráfico restante do domínio, né? Olha lá. Entre π sobre 2 e 3π sobre 4, você vê que o gráfico verde está abaixo de menos 1. Então, o gráfico azul vai estar entre menos 1 e 0. Então, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. E quando o x estiver entre 3π sobre 4 e π, você vê que o gráfico verde está acima de menos 1 e abaixo de 0. Então, o azul, que é o inverso, vai ficar abaixo de menos 1. E quando eu me aproximo de π, a tangente se aproxima de 0. E a cotangente se aproxima de menos infinito. Tá? Porque o que você observa é que a tangente vai se aproximando de 0, porém por valores negativos. Né? Olha lá, as imagens estão aqui, ó, cada vez mais próximo de 0, porém elas são negativas. Então o inverso vão ser muito grandes negativamente. Então isso mostra que o gráfico vai fazer isso aqui.
tá? E as coisas agora vão se repetindo nos demais subintervalos. Aqui entre π e 5π sobre 4, o gráfico azul vai ser o seu inverso do gráfico verde, ele vai fazer isso aqui. E entre π sobre 4 e no 3π sobre 4 ele vale 0. Então o gráfico azul faz isso. E aí olha que você observa também, é que nos pontos π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4, tangente e cotangente assumem os mesmos valores. Tá? São iguais a mais ou menos 1. Então são os pontos de interseção entre esses dois gráficos, a tangente e a cotangente de x. Então com base nisso, a gente consegue traçar o gráfico da cotangente em todos os reais. Tá? Vou deixar para fazer isso depois. Ou então podemos aproveitar aqui, ó, essa tela e fazer aqui mesmo. Se você continua agora com o traçado do gráfico para outros valores de x, por exemplo, para x maior que 2π, então você continua o traçado e o seu gráfico vai fazer isso. A parte negativa vai ser semelhante, vai ser similar. Tá? Então, com isso, você obtém o traçado do gráfico da cotangente de x para x real. Então, vai ser esse aspecto aí que vocês estão vendo, que é da curva em azul. Tá? Contrariamente à função tangente, que é toda crescente, a cotangente é toda decrescente. O que já era de se esperar, né? Já que a cotangente é o inverso da tangente. Tá? Então, se a tangente cresce, a cotangente decresce. Já que uma é inverso multiplicativo da outra. É inversa multiplicativa, tá, gente? Não confunda com o conceito de função inversa, não, que é outro conceito. De novo, a imagem é todo conjunto R, da mesma forma que a imagem da tangente é todo R, aqui também, a cotangente, a imagem é todo conjunto dos reais. E a cotangente, da mesma forma que a tangente, ela é periódica de período π. Tá? E vale cotangente de x é igual a cotangente de x mais κπ. Isso é uma consequência do fato da tangente de x ser igual a tangente de x mais κπ. Tá? Olha para essa equação. Se eu tomo o inverso dos dois lados, a equação permanece válida. Certo? Mas o que é 1 sobre a tangente de x? É a cotangente de x. E o que é 1 sobre a tangente de x mais κπ? É a cotangente de x mais κπ. Então, essa equação aqui, se você inverte ela dos dois lados, você está dizendo que a cotangente também é periódica de período π. E também temos que a cotangente de x é uma função ímpar. E isso é também uma consequência do fato da tangente ser ímpar. E o fato da cotangente ser o inverso multiplicativo da tangente. Então, se a tangente é ímpar, a cotangente também é ímpar. Tá? Então, se você faz aqui agora o gráfico da cotangente para outros valores, que é o que a gente adiantou lá em cima, vamos fazer aqui de novo. Então, o gráfico vai ficar algo assim, né? Ó. Então, está aí o gráfico da cotangente de x para x real. E aqui nós vamos considerar a parte do gráfico que será usada para replicar e produzir o resto do gráfico, tá? Ou seja, a parte do gráfico correspondente ao período que será usada para replicar e formar o restante do gráfico. Vai ser essa parte aqui, ó, entre 0 e π. Tá? Eu estou sempre rachuriando de amarelo a parte do gráfico que você usa para reproduzir o restante do gráfico em E, quando você faz x variar no domínio da função. Então, aqui é o período
é igual a π. Tá? Aqui é diferente do caso da tangente, né? Porque a parte do gráfico que a gente considera na tangente é entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui na cotangente é entre 0 e π. Bom, com isso então a gente finaliza a tangente e a cotangente. E na próxima aula vamos definir o que ficou sobrando, o que ficou faltando, que é a secante de x e a cossecante de x. Tá? Então, um abraço e nos vemos na próxima aula.